entre o entardecer e a noite. Capítulo 7. Entre o que é dito e o que fica. Dezembro chegava sem trégua, e Renan voltou a Rio Branco dizendo a si mesmo que era necessário. Havia pontos a alinhar com a equipe local, ajustes na operação, detalhes que poderiam muito bem ser resolvidos por chamada. Mas ele sabia que, se fizesse isso, continuaria acordando no meio da noite, com a sensação incômoda de algo pendente. O voo foi cansativo. Não fisicamente, mas mentalmente. Ele passou boa parte do tempo revisando os mesmos dados, sem absorvê-los de verdade. Pensava nela nos intervalos, no rosto calmo, no jeito contido, na inteligência silenciosa e no risco. Alguém vai enxergar antes de mim, pensava, irritado consigo mesmo por pensar assim, e assustado com a intensidade de seus próprios pensamentos. O frio Renan desaparecia. Ele se sentia exposto de uma maneira que nunca experimentara. Uma mulher diferente havia derrubado todas as suas defesas e, por mais que quisesse, não conseguia recompor-se. Mandou mensagem poucas horas antes de pousar. Chego hoje. Precisamos conversar sobre alguns pontos do projeto. Era uma meia-verdade. E ele aceitou isso melhor do que imaginava. Luane respondeu quase imediatamente. Claro, no fim da tarde. Ela sempre abria espaço. Encontraram-se num café próximo ao centro ao entardecer daquele mesmo dia. O lugar era simples, com janelas grandes e poucas mesas. O calor se acumulava, tornando tudo mais lento. Renan chegou primeiro. Quando Luane entrou, ele sentiu aquele mesmo deslocamento interno, como se algo nele precisasse se reorganizar toda vez que a via. O corpo reagiu antes da razão, e por um instante, sentiu o próprio controle escapar. Vulnerável, frio, dividido. Oi, ela disse. Oi, respondeu. Sentaram-se. Conversaram sobre trabalho, ajustes, expectativas. Luane falava com clareza, segura, como sempre fazia quando estava naquele papel. Renan a observava mais do que ouvia. Em algum momento, ela parou de falar. Você está cansado, comentou com naturalidade. Ele sorriu de leve. Um pouco. Essas viagens constantes faz parte. Mas não fazia, não daquele jeito. Ele apoiou os antebraços na mesa. Luane, você já percebeu como mantém tudo funcionando sem esforço aparente? Ela franziu a testa, confusa. Funcionando? As pessoas, os processos. Ele escolheu as palavras com cuidado. Você cria um ambiente estável. O comentário a pegou desprevenida. Não era um elogio óbvio. Era algo que tocava um lugar que ela raramente acessava. Eu só faço meu trabalho, respondeu, baixinho. Não é só. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi cheio. Renan desviou o olhar por um instante, como se organizasse algo internamente. Tem uma coisa em você, disse por fim, que me faz querer permanecer mais tempo nos lugares. Luane sentiu o coração acelerar de leve. Como assim? Ele a encarou, sério, sem suavizar a frase. Eu costumo ir embora rápido. Resolver. Seguir. Fez uma pausa curta. Com você é diferente. Com você eu tenho vontade de ficar. A simplicidade da frase foi o que a atingiu. Luane sentiu algo subir pelo peito, quente, inesperado. Não era uma frase romântica. Não havia promessa. Ainda assim, seus olhos arderam levemente. Você fala como se me conhecesse muito, disse, tentando manter a voz firme. Eu observo, respondeu ele. É o que faço. Ela desviou o olhar, sentindo o peso daquilo. Não sabia o que responder, não sabia sequer o que aquilo significava. Às vezes, você fala coisas que... Parou, procurando a palavra. Que ficam. Renan assentiu, como se entendesse mais do que dizia. Ficar também é uma escolha. E dessa vez, havia algo mais na voz dele. Uma sinceridade contida que quase era um pedido, implícito, silencioso. Ficar ali, perto dela. Ela não respondeu.
Renan não conseguia colocar seus pensamentos em palavras para Luane. Sentia-se exposto demais. Sabia que, mesmo que tentasse, ela não compreenderia. Nem ele mesmo conseguia entender totalmente o que sentia, ou se recusava a entender. Quando se despediram, não houve promessa. Apenas um acordo silencioso de continuidade profissional. Renan voltou para o hotel com a sensação de que estivera perto demais, e ainda assim longe. Naquela noite, percebeu o quanto estava cansado de ir e voltar com justificativas racionais para algo que não era lógico. No voo de retorno, encostou a cabeça no assento e fechou os olhos. Ela não me vê. A constatação não vinha como acusação, vinha como fato. Uma tristeza silenciosa percorreu-o, discreta, quase imperceptível. E, estranhamente, isso o fez querer ficar mais. Luane voltou para casa mais quieta do que o habitual. Sentou-se no quintal quando o céu começou a escurecer. As damas da noite ainda fechadas. O ar pesado de expectativa. Pensou na frase dele. "Com você, eu tenho vontade de ficar", repetiu mentalmente, tentando entender onde aquilo se encaixava. Não soava como amizade. Não soava como trabalho. Também não soava como declaração. Um nó leve se formou na garganta dela, quase despercebido. No começo, não entendeu por quê. Apenas sentiu algo se mover por dentro, lento e discreto, como uma maré silenciosa que ainda não sabia nomear. O que exatamente isso quer dizer? Ela não tinha resposta. Aquilo a tocava de um jeito que só seria percebido por completo mais tarde, quando a intensidade surgisse de repente, sem aviso. Capítulo 8. Quando finalmente acontece. O tempo passou sem fazer barulho. Meses inteiros em que Luane seguiu vivendo como sempre vivera, trabalhando demais, cuidando da casa, mantendo a família por perto. Mas algo havia mudado de lugar dentro dela. Um pensamento insistente, que surgia nos momentos mais improváveis. No silêncio do fim do dia, no cheiro das damas da noite que se abriam, no céu pesado antes da chuva. Renan. Ela pensava nele sem esforço, sem fantasia. Pensava nas palavras que ele dissera com tanto cuidado, na firmeza contida de cada gesto. Pensava na postura que sempre parecia dominar o espaço sem esforço, no olhar castanho escuro que a atingia com atenção silenciosa, no contraste entre a pele clara e os cabelos lisos e escuros. Pensava na elegância natural, na combinação de força e controle e na frieza que ele cuidadosamente mantinha, mesmo quando parecia prestes a ir embora. Cada detalhe surgia em sua mente sem aviso, e aos poucos, o pensamento dele se tornava tão inevitável quanto o próprio ar que respirava. Com o tempo, entendeu o que antes não soubera nomear. Não era curiosidade, nem admiração. Era sentimento. E cresceu no intervalo. Renan chegou a Rio Branco numa tarde quente, o ar espesso colando na pele. Era a terceira vez que vinha à cidade, mas a sensação de calor e lentidão ainda o surpreendia. Não avisou antes. Não havia agenda, reunião, desculpa profissional. Pela primeira vez, viajava sem argumento racional. Estava cansado de fingir que aquilo ainda era controle. O sol já começava a descer. Era o entardecer que deixava Renan apreensivo pela primeira vez. A luz dourada tocava a cidade com suavidade. E ele pensou, sem querer, que havia algo ali que sempre escapava. Caminhava pelo centro quando a viu. Luane estava sentada numa mesa externa de um café, conversando com um homem. Renan percebeu imediatamente o jeito que ela ocupava o espaço, com uma presença contida, mas intensa, impossível de ignorar. Cada gesto era preciso, mas sem esforço. A maneira como inclinava a cabeça ao falar, a leve curvatura dos ombros, o contorno delicado das mãos sobre a mesa, tudo parecia compor um ritmo próprio que prendia o olhar dele. Pela primeira vez, Renan não via apenas a amiga ou a colega diligente.
Viu Luane inteira, como mulher, como alguém capaz de fazê-lo sentir vontade de ficar, de observar cada movimento sem precisar de mais nada. A luz que caía sobre ela destacava sua elegância natural e, de algum modo, todo o peso da frieza que ele carregava se dissipou diante daquela imagem. Nada de íntimo, nada explícito. Apenas o reconhecimento silencioso de que aquela mulher tinha efeitos que ele nunca esperara sentir. Renan parou. O incômodo veio rápido, direto. Ciúme, não explosivo, não impulsivo, mas intenso o suficiente para incomodá-lo por dentro, lembrando-o de que aquela presença, tão calma, tão silenciosa, lhe afetava mais do que queria admitir. Quando o homem se levantou e se despediu, Renan respirou fundo. O peito pesado, ele caminhou até ela antes que pudesse pensar 2 vezes. Luane. Ela ergueu o olhar. O susto percorreu-lhe o corpo, súbito, quase como um choque. Reconheceu-o imediatamente. E junto veio a estranheza de ver diante de si o homem que ocupava seus pensamentos nas últimas semanas. Um calor tímido subiu pelo peito, e ela demorou a saber como reagir. Renan. Ficaram ali, frente a frente, sem saber exatamente como prosseguir. Ele fez um gesto discreto com a cabeça, apontando na direção por onde o homem havia saído. Era seu namorado? A pergunta saiu baixa, contida, precisa, mais cuidadosa do que acusatória, mas carregada de um traço de possessividade silenciosa. Luane balançou a cabeça, quase sorrindo. Não. Algo no corpo dele relaxou, mesmo que Renan tentasse disfarçar. Eu ia dar uma volta, ela disse depois de um instante. Faz tempo que não caminho por aqui. Era verdade, e também era um convite. A noite chegou sem aviso. As luzes da rua se acenderam devagar, e Rio Branco mudou de ritmo. Foram lado a lado, sem pressa. O som da cidade foi ficando distante conforme se aproximavam do rio. Eu pensei muito em você, Luane disse, quebrando o silêncio. Em tudo o que você falou naquele dia. Renan manteve o olhar à frente, atento, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o momento. Por dentro, uma satisfação silenciosa crescia. Finalmente ela pensara nele. Finalmente fora notado. Na época, eu não entendi direito. Ela respirou fundo. Mas aquilo ficou em mim. Cresceu. E eu percebi que não era pouca coisa. Pararam perto da margem. Renan virou-se para ela, ainda com o controle externo intacto, mas com o coração batendo ligeiramente mais rápido do que ele admitiria. E agora? Perguntou, baixo, carregando na voz uma mistura de curiosidade contida e leve expectativa. Agora eu sei que senti falta. Ela o encarou, firme e hesitante ao mesmo tempo. E que isso virou sentimento antes que eu pudesse organizar. Renan apenas a observou. Nenhuma palavra, nenhum gesto desnecessário. Mas o leve relaxar dos ombros, o olhar que demorou mais do que devia em seus olhos, disseram tudo. Ele sentia o mesmo. Ele estendeu a mão, devagar, tocando a dela como quem pede permissão. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se aquele gesto tivesse sido ensaiado durante todo o tempo em que estiveram separados. Luane sentiu os olhos marejarem, o peito apertado, o coração acelerado e uma mistura de medo e desejo que não sabia nomear. Não disse nada. Renan aproximou-se um pouco mais. Cada passo parecia medir a distância entre controle e rendição. Mas a presença dela o desarmava lentamente. Você me faz perder o controle. Ele disse baixo, quase contra a pele dela, a voz carregada de algo que tentava conter, mas não podia. Ela levantou o rosto, ainda em silêncio, sentindo o calor que irradiava dele e o efeito que causava em si mesma. Uma vulnerabilidade que nunca esperara sentir diante de alguém tão frio e calculista. O beijo veio lento, profundo, inteiro. Um beijo sem pressa,
de presença e entrega. Um beijo que dizia o que nenhum deles conseguira dizer antes e que deixou Luane tremendo por dentro, enquanto Renan, mesmo tentando se manter firme, permitia que cada segundo desse contato rompesse suas próprias barreiras, expondo sentimentos que sempre guardara cuidadosamente. Quando se afastaram, continuaram próximos. Não havia necessidade de promessas. Epílogo. O que ficou. O tempo não precisou correr. Ele apenas seguiu. Meses depois, a vida de Luane não era radicalmente diferente. E ainda assim, nada era igual. Ela continuava em Rio Branco, com os mesmos caminhos, os mesmos horários, o mesmo jeito silencioso de observar o mundo. Mas agora, havia alguém que cabia dentro dele. Renan. Ele vinha menos vezes do que gostaria e mais do que jamais planejara. Não inventava mais desculpas elaboradas. Às vezes era trabalho, às vezes não. Às vezes era só saudade. E ela percebia. Percebia no jeito como ele a olhava quando achava que ela não estava vendo. No cuidado em não invadir, mesmo já estando dentro. No modo como a mão dele sempre procurava a dela, como quem confirma que aquilo ainda é real. O beijo daquela tarde não os transformara em outra coisa, apenas revelara. Luane aprendeu, com o tempo, a reconhecer o que sentia. Não em palavras grandes, mas em gestos pequenos. Esperar a mensagem dele antes de dormir, sorrir sozinha ao lembrar de algo que ele dissera, sentir falta sem angústia. Era um afeto calmo, mas firme. Renan, por sua vez, continuava sendo quem sempre fora, racional, contido. Mas agora havia algo que escapava. Um brilho rápido no olhar quando havia, uma impaciência nova quando precisava ir embora, um cuidado que não vinha do controle, mas da escolha. Caminhavam juntos sempre que podiam. Às vezes falavam pouco. Às vezes riam de coisas simples. Às vezes só andavam, como naquele primeiro dia em que tudo começou a mudar. Não fizeram promessas impossíveis. Não aceleraram o que precisava de tempo. Mas sabiam. Sabiam que aquele beijo, dado sem pressa à beira do rio, tinha sido o ponto exato onde duas vidas, antes paralelas, decidiram caminhar na mesma direção. E isso para ambos já era muito. Se você gostou dessa história, deixe aqui seu comentário. Em breve no canal, novas histórias. E não esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Conta pra gente aqui embaixo o que você achou da história. E mais importante, que tipo de história você quer ver por aqui? Romance? Aventura? Terror? Suspense? Ficção científica? O Jardim Áureo das Histórias é um espaço feito para você mergulhar em mundos únicos, cheios de emoção e mistério. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo. Nos vemos na próxima história.